pergunta a vocês: até onde Jesus pode ir por uma alma? Ou até onde, ou até o ponto que o sangue de Jesus tem poder para salvar alguém do pecado? Já pararam para pensar nisso? Será que existem limitações para Jesus para salvar alguém do pecado? Existe limitação para o Senhor por determinado pecado que a pessoa cometeu? Será que o sangue de Jesus tem poder para salvar um assassino? Ou será que o sangue de Jesus tem poder para salvar uma criança? Até onde a gente pode medir o poder de Jesus? E essa noite eu vou fazer um paralelo de duas palavras, uma parábola e uma história de um certo homem. E primeiro eu quero ler essa parábola com vocês. Lucas capítulo 8, versículo 1, a parábola do semeador. A partir do versículo 4. Reunindo-se numa grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, e 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que os ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm e dão frutos com perseverança. Amém? Podem sentar. E nós aprendemos com Jesus que a palavra de Deus é como uma semente. Amém? Entendemos que existe um semeador que está semeando sementes, e essa semente se chama a palavra de Deus. E essa noite nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade de a palavra de Deus entrar no nosso coração, essa semente ser plantada em nosso coração. Só vai depender de como o nosso coração vai ser: uma terra seca, um solo duro, ou uma terra fértil que vai absorver essa palavra. E ao paralelo que eu quero fazer, existe um homem na Bíblia que começou com um coração duro e no fim foi um dos homens que mais frutificou no Evangelho, que aceitou essa palavra. É conhecido como Saulo, mas por nós é conhecido como Paulo. Todos já ouviram falar sobre Paulo? Amém? Amém. Acho que não teve muita gente não, né? Todos ouviram sobre Paulo? Amém. E em Atos 22 em diante, se vocês quiserem, não precisam abrir, eu vou estar lendo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres.
Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E respondeu: quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles se pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Atos 9, versículo 10 diz o seguinte: em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias, e ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização do chefe dos sacerdotes, para prender todos os que o adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. É o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, uma coisa parecida como escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas. A leitura um pouco longa, mas para nós podermos entender. A história de Saulo mostra alguém que tinha um coração como um solo duro. E uma vez Jesus me confrontou e falou assim: Pablo, só existem 2 caminhos: o caminho de Cristo e o caminho da perdição. E se nós olharmos para, eu vou falar Paulo, mas entenda que eu também estou falando de Saulo, é a mesma pessoa. E quando nós olhamos para Paulo antes da sua conversão, ele seguia um caminho do qual ele acreditava ser o verdadeiro. Só que ele não sabia que ele estava a caminho da perdição. E eu fui confrontado com essa palavra, porque eu também estava nesse caminho. Na época que eu ouvia muito rock, existia uma música da banda AC/DC que dizia: a autoestrada para o inferno. E eu cantava essa música feliz da vida, porque era algo que eu gostava e que eu entendi que era o melhor para a minha vida. Mas eu ainda não tinha um conhecimento de Cristo. E aqui, quando nós olhamos Paulo, ele tinha o conhecimento das Escrituras, mas ele não tinha uma intimidade com o Senhor. E ele achava que ele estava servindo a Deus por amor ao Senhor e tal, vivendo o Evangelho, vivendo a palavra de Deus. Mas ele estava numa autoestrada para o inferno. E Jesus falou com ele: você para mim é um homem valoroso. E Jesus fala para você essa noite: você é uma pessoa valorosa, você é um homem, uma mulher, um adolescente valoroso. Aleluia. Eu tenho um grande apreço pela sua vida. E aí naquele momento nós vemos que Saulo tinha um coração muito duro. Ele não aceitava a semente da palavra ser plantada no coração dele. E uma das partes que dizia o seguinte: Saulo conhecia as Escrituras, mas o seu coração era fechado à verdade de Cristo. Quem era
Saulo era um fariseu, um doutor da lei, era alguém que protegia a lei a ser cumprida, tinha que ser muito certa a lei. E quando a verdade de Cristo chegava ao seu coração, para ele era uma blasfêmia. Nós aprendemos hoje, nessa manhã na escola dominical, que em Pentecostes foi aonde finalizou a lei e iniciou a graça, a ação do Espírito Santo. Mas muitos fariseus não entendiam isso. Como assim a graça? Como assim não é por mérito meu que eu alcanço o céu? Como assim que eu não preciso guardar mandamentos para conquistar o céu? E Paulo ele foi confrontado com isso. Ele era como um solo pisado, endurecido pelo orgulho, pela religiosidade, pelas tradições. E toda vez que nós fechamos os nossos olhos e confiamos e nos agarramos à religião, nós temos nós podemos cometer o mesmo erro que Paulo cometeu naquele momento. Quando nós não permitimos a ação do Espírito Santo entrar no nosso coração, podemos estar numa autoestrada para o inferno e achando que estamos fazendo as coisas corretas, mas não. E a palavra de Deus fala que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é só no espírito e não é só na verdade, é no espírito e verdade. É buscar a palavra de Deus, sim, é obedecer seus mandamentos, obedecer suas leis, mas também viver em comunhão, em santidade, numa intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. E quando o coração está duro, a palavra não entra e o inimigo logo atira. Quando você não permite a palavra de Deus, a semente que foi plantada, não entrar no seu coração, Satanás não vai deixar essa semente ali próximo a você. Ele vai minar a sua fé, ele vai te roubar. Ele vai falar, isso aí não tem nada a ver, deixa essa palavra de lado. Há pessoas dentro da igreja com muito conhecimento, mas sem transformação, porque o coração ainda está endurecido. Essa noite o Espírito Santo está falando, é muito bom você conhecer a minha palavra, é muito bom você fazer a teologia, com certeza, se aprofundar nas Escrituras, mas tem que haver uma transformação no seu coração. É muito bom você estar buscando o cargo de pastor, um cargo de diácono, buscar a minha palavra, um professor, um mestre, ok, mas nada disso adianta se não houver transformação genuína. Não adianta você falar Senhor, Senhor, mas se você não tem um coração inclinado para o Espírito Santo. Paulo era o doutor da lei, ele sabia mais de lei do que qualquer um, mas ele não teve um coração transformado, ele não tinha um coração transformado. A lei que o guiava. Só que existe, vamos dizer, um semeador. E alguém que já trabalhou com agricultura? Alguém que já plantou semente em solo? Não? Não, quando o solo é muito duro ali, que você não dá para plantar semente, o que você faz? Oi? Você ara o solo, você quebra o solo, né? Faz aqueles calos, vai afofando o solo. Há um processo. E com Paulo não foi diferente. Jesus falou, Paulo, você para mim tem muito valor, mas seu coração está duro, não está entrando semente, mas eu vou dar um jeito de entrar semente. E no momento em que Paulo está a caminho para Damasco, Jesus aparece para Paulo e fala, Paulo, por que tu me persegues? E um clarão aparece e cega Paulo naquele momento. Em Atos capítulo 9, diz o seguinte, versículo 3 ao 6, um pedaço específico. E de repente cercou uma luz do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali nós vamos ver Jesus não condenando as ações ali, não condenando a Saulo, mas confrontando ele diretamente. E você sabe, eu até anotei, sabe algo que eu acho mais fantástico em Jesus? Ele vai te confrontar da forma mais radical que tem. Alguém chuta dizer o que é? É o amor. Alguém que matava os cristãos, olha o que Jesus falou, por quê? Você não porque segue os meus discípulos, não, porque me persegues. Então se você me persegue essa noite, eu vou te confrontar. Jesus fala, confrontando ele com amor. Ele não foi ali
com um olhar de condenação, de maldade, ele poderia muito bem matar Saulo, mas ele preferiu amar Saulo. E se eu te perguntar essa noite, como que estamos confrontando a maldade às vezes que acontece em nossa vida, os problemas, as dificuldades? Será que está sendo com amor ou está sendo olho por olho e dente por dente? Ah, aquele irmão chegou e me ofendeu, eu vou ofender ele também. Mas quando nós olhamos o exemplo de Jesus, ele confronta com amor. Ele me ofendeu, eu peço perdão, eu te perdoo, irmão. Isso é uma conversão genuína. E naquele momento, Jesus o confrontou com amor. A queda de Saulo representa a quebra do solo duro. No momento em que Saulo cai no chão, sem enxergar, cego, Jesus estava falando: estou te quebrando, vou trabalhar com você agora. Quantas vezes passamos por dificuldades, prova, ou alguém que não passa por uma dificuldade? Quem não passa dificuldade é só ficar em silêncio. Muito bom, muito bom. E nós entendemos que muitas vezes as lutas vêm para nos quebrar, para Deus poder plantar a sua semente em nossa vida. E às vezes nós achamos que aquilo seria ruim para nós, mas está sendo bom, porque o Senhor, Ele é o agricultor. É Ele que é o semeador, é Ele que sabe como nós vamos reagir à semente que Ele tem plantado. Só que às vezes nosso coração está duro e Ele fala: peraí, eu preciso arar essa terra, arar esse coração, afofar, para quando eu plantar minha semente, ela vir florescer e dar frutos 100 por 1. E nós olhamos para Paulo, no momento em que ele fica cego, a cegueira física simboliza a mudança de visão espiritual de Saulo. Naquele momento ele estava fazendo o quê? Indo caçar os cristãos. Ele estava indo com uma carta para poder prender, até que Ananias fala: eu não vou, ele veio com uma carta para nos prender, como que eu vou até ele? E naquele momento, quando ele tem um encontro com Jesus, a sua visão muda. Tem uma parte da Bíblia que fala assim, que Paulo fala: tudo aquilo que eu conquistei até agora é considerado como esterco, comparado com o amor de Deus que me alcançou, com a graça, com a glória. E essa noite eu te pergunto: como está a sua visão do reino? Será que nós só estamos olhando para nós, ou estamos tendo uma visão de reino? Essa manhã foi falado na escola dominical. Já parou para pensar que o Evangelho está sendo pregado para todos no mundo, no planeta? No momento em que estamos aqui, talvez na China está tendo uma pregação do Evangelho, talvez na Coreia do Norte está tendo uma pregação do Evangelho, nos Estados Unidos, uma visão do qual Jesus está permitindo nós participarmos. Glória a Deus. O Evangelho não se torna somente para mim, não é algo egoísta, é só eu não. O Evangelho é para o outro, é servir o outro. E será que, como Paulo, nós estamos servindo o outro, procurando buscar melhor as coisas de Deus para o outro, para servir? Foi algo que foi falado sobre dons espirituais. Qual é a finalidade do dom? É se exaltar ou se servir? Ou servir? A finalidade do dom espiritual é de servidão. Eu estou aqui para servir ao outro. E Paulo, daquele que era perseguidor, agora ele está sendo perseguido. Aquele que matava os cristãos, agora era o que mais estava fundando igreja. Tu és maravilhoso. E ali nós vemos uma grande ação de Jesus sobre a vida dele. Alguém que poderia, vamos dizer assim, nas nossas linguagens atualizadas, ter sido tirado do mapa, né? Talvez Jesus poderia ter ceifado a sua vida, mas ele viu que para ele era um homem de valor. Hoje, essa noite, Jesus está olhando para vocês. São pessoas de valores. Não importa o seu passado, não importa o que você fez até aqui agora. O sangue de Jesus tem poder para transformar a sua vida. Não importa o pecado do qual você caiu, se arrepender verdadeiramente, se humilhar ao Senhor e buscar a sua face. Ele é fiel para te perdoar. Só que às vezes o inimigo coloca em nossa mente: nossa, você não é pedir perdão, mas você fez isso, você fez aquilo. E isso é o acusador, é o papel dele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde houve o erro, Jesus perdoou, Ele buscou liberar graça sobre a nossa vida. Sim, nós não merecíamos o céu, mas foi um favor imerecido
Paulo, como é citado quando estamos falando da história dele, um homem que foi usado poderosamente, não deixou o seu passado vir à tona, não deixou o seu passado para ele, que ele poderia falar, nossa, mas eu já matei, eu tenho homicídio cristão em minhas mãos. E teve uma pregação no qual eu ministrei, e o pastor falou algo sobre mim que me chocou um pouco. Eu sou meio chorão, né, galera? Se chorar aqui. Eu me vejo muito como Paulo. Nunca matei ninguém, tá, pessoal? Mas eu me vejo muito como Paulo. Porque na minha adolescência, eu fui um dos jovens que mais influenciou os meus amigos nas rodas de jovem a usar droga, a sair, a cometer coisas que não é legal. A pessoa não queria ir, eu chegava, não, pô, bora lá. E eu incentivava essas pessoas a cometerem crimes, ok? E isso é muito pesado, porque pessoas já estão mortas, que não têm a oportunidade de se arrepender, mas foi culpa minha no meu passado que levei ele para aquele caminho. Só que uma vez o pastor falou, né? Mas hoje você está procurando pregar para as pessoas, fazer como Paulo fez, levar o evangelho, e eu tenho como uma missão, pregar para o máximo de pessoas que eu puder. Porque no meu passado, eu levei muitas pessoas para o caminho errado, mas hoje, depois que eu tive um encontro genuíno com a presença de Deus, eu procuro falar de Deus para todo mundo, que minha vida seja exposta para Deus. Senhor. Eu não sou perfeito, mas eu procuro viver aquilo que Cristo falou que eu sou. Assim como Paulo fala, não vivo mais eu, não a minha vontade, as minhas emoções, mas Cristo vive em mim, independente do passado que eu tenha. É um aprendizado, mas a partir de agora é novo, futuro. Aleluia. Cristo está escrevendo a minha história. No momento em que eu entendo que eu necessito do perdão de Deus, no momento em que eu entendo que a graça superabundou o pecado. E essa noite Jesus está falando para você, não importa o que você fez, a graça superabundou. Não deixe Satanás te dar ouvido, não dê ouvido a Satanás, não deixe ele colocar as coisas na sua cabeça que você não pode. A Bíblia fala que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Obrigado, Jesus. Aleluia. E às vezes Deus precisa nos quebrar para preparar o terreno do nosso coração. Quem quer viver coisas extraordinárias? Quem está preparado para ser quebrado por Deus? Aleluia! Espírito Santo, o Senhor está vendo? Então, se as lutas vierem, entenda. O Espírito de Deus está preparando o terreno para plantar a sua semente, a sua palavra, para frutificar sem fruto. E a palavra cai no coração preparado. Então Saulo teve o seu coração preparado, e ali Ananias foi levar a semente da palavra de Deus. E ali agora aquela semente que talvez não, aquele coração que não estava aceitando a palavra, aquela semente que só ficava no solo, que os passarinhos viam e comiam, agora ela vai começar a frutificar. Nós vamos ver, e caiu em boa terra, são os que ouvem a palavra com um coração honesto e bom, e a retém, e dão frutos com perseverança. Em Atos 9, 17 e 22 diz, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Então nós vamos ver que a partir da semente plantada no coração de Paulo, agora aquele que estava perseguindo o cristão, matando, ele estava pregando a palavra de Deus, estava na sinagoga falando, ei, esse é o Messias. E eu imagino, meu Deus, a cabeça dos outros, esse cara é louco, cara. Esse cara estava matando gente, matou Estevão, na morte de Estevão ele estava presente ali. Esse cara perseguiu os cristãos. O que houve? Toda vez que nós temos um encontro com Jesus, verdadeiramente, a nossa vida é impactada de uma tal forma que não dá para nós vivermos como vivíamos antes. Eu não estou falando que nós não poderíamos errar, mas o pecado não é algo natural mais na nossa vida. O pecado vai se tornar um acidente na nossa idade. E a partir desse momento, que nós temos esse encontro, temos uma vida transformada, aquela semente vai ser frutificada.
palavra foi semeada em Paulo e deu frutos poderosos. Pregações, cartas, missões, igrejas. Deixa eu perguntar para cada um de vocês: a semente de Deus tem sido plantada no coração de vocês? A vida de vocês já está frutificando aquilo que um dia foi plantado pelo Espírito Santo? Falamos de batismo do Espírito Santo. Será que a nossa vida já está dando os frutos do Espírito? Os adolescentes, será que já está buscando a frutificação? E isso é algo natural. O fruto do Espírito, a frutificação na nossa vida, não é algo forçado, mas é algo natural. Não tem como você plantar um pé de manga e falar: germina, 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 cresce, 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 dá manga. Não. É algo que vai todos os dias crescendo de pouquinho em pouquinho e vai se frutificando. E Paulo se tornou o maior exemplo de que Deus pode mudar totalmente o solo do nosso coração. Saulo foi a referência que Deus usou e falou: não existe coração duro o suficiente que eu não possa quebrar, que eu não possa transformar. Não existe pecado que eu não possa perdoar. O que eu aprendo com isso? Às vezes pessoas têm filhos e filhas que estão longe da presença de Deus, com o coração duro. E às vezes nós perdemos a esperança naquela pessoa. Mas essa noite eu venho falar para vocês: não existe coração duro que Deus não pode quebrar. Eu mesmo era uma pessoa que criticava o Evangelho, procurava na Bíblia erros na Bíblia para poder confrontar o Evangelho. Eu fui considerado, não acreditava mais em nada, em céu e inferno. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, no qual um dia eu tive esse encontro, no qual um dia meu coração foi quebrantado. A semente foi plantada. E hoje eu estou frutificando, mas não por mérito meu, mérito de Cristo. Isso mostra que não há limites para o Senhor. Talvez se eu perguntar para alguns de vocês: olha para o seu passado, aonde Deus te tirou e aonde você está aqui hoje. Não há limites para o nosso Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. A transformação foi tão real que ele até recebeu um novo nome, de Saulo para Paulo. Quem que se recorda de Jacó, que teve um encontro face a face com o Senhor, e o seu nome foi mudado para Israel? É algo, quando você tem um encontro com Jesus, é algo tão forte que nomes são mudados, e o nome representa a sua identidade. É desde quando você nasceu. Só que é tão poderoso isso que muda a sua identidade. Agora você é filho de Deus. Agora você não vive pelas suas emoções, você não vive pelo seu achismo. Você vai viver mediante a luz da palavra. E um coração transformado pela palavra produz frutos visíveis e duradouros. E a palavra que foi plantada no coração de Paulo está dando fruto até hoje. Se nós estamos aqui foi porque um dia ele saiu de lá, eu ministrando a palavra do Senhor, foi porque ele não parou. E será que Paulo teve dificuldades com a pregação do Evangelho? Uma hora ele era preso, outra hora ele era açoitado, outra hora, mas ele falava: estou certo na fé. Um homem que se dedicou a sua vida a servir o Evangelho, a buscar a palavra de Deus. Isso foi algo frutificando naturalmente. E essa noite eu te convido a deixar o Espírito Santo agir através da sua vida, que naturalmente os frutos do Espírito vão ser frutificados. A ação do Espírito Santo na sua vida vai acontecer de algo sobrenatural. E vai ser algo visível e duradouro. Quando é o Espírito Santo que está agindo através da sua vida, vai ser algo duradouro, não vai ser algo que vai acabar rápido. Pois todos nós estamos aqui para a obra do Senhor. Obrigado. Se nós olharmos, somos o fruto de Paulo. Hoje podemos ouvir a palavra, conhecer o Evangelho, porque ele escolheu ministrar, pregar, escolheu e aceitou a semente no seu coração. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Ele não desistiu da sua fé, ele não desanimou da sua fé, independente das circunstâncias que
escolheu permanecer firme no Evangelho. Nós entendemos que a fé é um firme fundamento, não do que você vê, mas do que você se espera. A fé é algo no qual ela não é guiada pelas suas emoções,